Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota e sou advogada associada da Amaral e Asbeck Advogados. Continuaremos a falar hoje sobre execução fiscal, seu procedimento e os meios de defesa que a empresa possui para proteger seu patrimônio. No episódio anterior, falamos o que é execução fiscal e demos mais detalhes sobre a certidão de dívida ativa, a CDA, documento que prova a existência da dívida, que pode ser de natureza tributária ou não tributária e que subsidia o ajuizamento da execução fiscal. Também mencionamos que a execução fiscal é regulamentada pela Lei nº 6.830 de 1980 e nos casos em que ela for omissa, as disposições do Código de Processo Civil podem ser utilizadas. Como dissemos, apresentada a petição de execução fiscal ao juiz e se preenchidos os requisitos da CDA, como nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio do devedor, o valor da dívida, correção monetária, juros de mora e demais encargos, a origem e natureza da dívida, a indicação do fundamento legal, a data do registro da dívida ativa e o número do processo administrativo ou auto de infração, o juiz despacha ordenando a citação. E então, ficamos de responder hoje a pergunta feita no podcast anterior. Como me defender da execução fiscal? Bom, quando o citado e o devedor em 5 dias oferece bens à penhora para garantir a execução ou tem bens penhorados, inicia-se o prazo de 30 dias para a defesa. O procedimento de defesa, nesse caso, é chamado de embargos à execução fiscal. E aqui, então, está o primeiro meio de defesa que vamos explicar. Os embargos à execução fiscal é um meio de defesa admitido somente quando há penhora ou nomeação de bens do devedor para a garantia da dívida. Sem garantia da dívida, sem embargos à execução fiscal. Com isso, é considerado uma defesa onerosa. No entanto, é uma peça em que qualquer matéria de defesa pode ser alegada, mesmo que precise de produção de prova testemunhal ou pericial, já que é considerada uma ação autônoma e distribuída por dependência à ação de execução fiscal. Voltando sobre a questão da garantia da dívida em juízo, embora haja previsão legal acerca dessa obrigatoriedade, há divergências jurisprudenciais e doutrinárias sobre este tema. Acredita-se que a exigência da garantia do juízo deve ser afastada para oposição de embargos à execução quando comprovado que o devedor não possui condições socioeconômicas para garantir a dívida. Isso para preservar seu direito de contraditório e ampla defesa, bem como o direito de acesso ao judiciário. O prazo para que o executado ofereça os embargos é de 30 dias, contados a partir do depósito da prova de fiança bancária ou do seguro-garantia, ou ainda da intimação da penhora. A outra forma de defesa perante uma execução fiscal é a exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de pré-executividade. É uma petição mais simples e que não gera nenhum custo para o executado, até porque não se faz necessário a garantia do juízo, ao contrário dos embargos à execução. A exceção de pré-executividade é utilizada quando se tem erros formais no título correspondente à dívida ativa, como prescrição, decadência, legitimidade, vícios formais da CDA, nulidade da citação, ou seja, tudo aquilo que o juiz pode conhecer por ser matéria de ordem pública e sem necessidade de que o devedor faça produção de prova. Apesar de não ter previsão na Lei de Execução Fiscal, a exceção de pré-executividade é aceita pelos juízes em qualquer fase do processo de execução. Um
Um outro meio de defesa que pode ser adotado a depender do caso é o ajuizamento de uma ação anulatória, em que se discutirá a anulação da CDA e, consequentemente, da dívida ativa ali registrada. A ação anulatória é uma ação autônoma, não depende do devedor garantir o juízo e tramitará concomitantemente à execução fiscal. Se não deferida uma liminar nesse sentido, ou se não depositado em juízo o valor da dívida questionada, poderá o devedor ainda ter seu patrimônio executado pelo Estado. Importante dizer que a ação anulatória é uma alternativa para os devedores que perderam o prazo para oposição dos embargos à execução fiscal. Por fim, independente de qualquer meio de defesa a ser adotado pelo contribuinte, é importante analisar todo o procedimento administrativo que baseou a execução fiscal, bem como o processo da execução fiscal desde o ajuizamento na Justiça. Além disso, verificar a legalidade da dívida questionada, se houve parcial ou total pagamento, requisitos da CDA, prescrição, decadência, legitimidade. Enfim, a defesa do devedor em uma execução fiscal é uma verdadeira arte que merece ser esculpida com sabedoria técnica e com grandes doses de paciência. Bom, cumpri com minha tarefa de trazer as principais nuances da execução fiscal. Melhor que saber do tema é o empresário se precaver para não ser surpreendido por esta notícia de que tramita uma execução fiscal. Por isso, acompanhe nossas dicas de governança tributária e compliance no nosso podcast e no nosso site. Você que chegou até aqui, gostaria de agradecer por sua companhia e audiência e nos vemos futuramente. Até mais!